Fale assim comigo: ampliando a visão. Abra comigo a sua Bíblia, no profeta Isaías, capítulo 54 do profeta Isaías, versículo 2 e versículo 3. Profeta Isaías 54, 2 e 3. Diz assim: alargue o espaço da sua tenda, e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Somente até aí. Feche seus olhos. Peça para Deus falar com você nessa manhã. Peça para Ele falar contigo, ao seu coração, a sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra nesta manhã, Senhor, fala a respeito de ampliar a visão. Meu Deus, nos dá a direção em todas as coisas, para que possamos entender a Sua palavra, para que a palavra do Senhor esteja guardada nos nossos corações, ó Pai, e para que possamos viver todas as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, usa a minha boca, a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, para falar do Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Deus dá uma ordem: alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Mas no meio disso tudo, Deus fala assim: não a impeças. Deus dá uma ordem. Deus fala que nós devemos alargar o nosso espaço, expandir a nossa área, aumentar o nosso território, alargar a nossa tenda. E às vezes, quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é conquista de terreno, conquista de espaço. Eu vou alargar a tenda, então eu vou aumentar um quarto na minha casa, eu vou fazer uma suíte a mais, eu vou comprar um terreno a mais. A primeira coisa que às vezes surge na nossa mente é com relação a essas coisas. Mas quando Deus manda alargar o espaço da tenda, aumentar o toldo da habitação, não o impeça. Está bem no meio, não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Aqui está falando de capacitação, de consolidação, de entendimento, de enxergar mais longe, de buscar conhecimento. Porque uma forma da gente aumentar a nossa capacidade é estudando, é ou não é? Quando a gente lê um livro, esse livro pode mudar uma forma da gente pensar. Quando a gente lê um capítulo da Bíblia, o nosso entendimento se expande. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a nossa visão ela se torna ampliada. E a gente precisa entender que na nossa vida, nós precisamos estudar todos os dias. Todos os dias, a gente precisa se dedicar em crescer. E uma forma muito rápida da gente ampliar o nosso espaço, alargar o nosso espaço, é buscando conhecimento. Teve um ano da minha vida que eu fiz um propósito com Deus. Eu ia ler um livro por semana. Naquele ano eu li 54
4 livros. Eu li 2 a mais do que tem de semana no ano. Se o ano tem 52 semanas, eu li 2 a mais. Mas foi um propósito meu com Deus. É óbvio, irmãos, que eu não peguei livro dessa grossura, porque eu não ia dar conta. Eu peguei livros menores, que eu seria capaz de ler em 3, 5, às vezes 10, 12 dias. E outros livros que eu li às vezes em 2 dias. Aquele ano foi um ano que parece que não foi um degrau que eu subi. Parece que eu tinha subido para o 10º andar. De tanto que eu tinha crescido naquele ano. Mas eu cresci financeiramente, eu cresci na minha família, eu cresci no meu trabalho, eu cresci nas minhas ações, eu cresci com relação à maturidade da minha vida. Eu cresci em todas as áreas da minha vida naquele ano, algo que eu nem esperava. Ninguém tinha me ensinado que eu deveria ler bastante, que eu deveria aprender bastante. Mas o meu pai, um dia, ele me deu um conselho para mim e para o meu irmão. Ele falou assim: olha, estudem tudo que vocês puderem estudar. Não apenas a área que vocês atuam, mas estuda tudo. Estuda tudo que vier na sua frente. Porque se um dia levarem a sua casa, se um dia levarem o seu carro, se um dia levarem todo o seu dinheiro, você não vai passar vergonha. Em pouco tempo você tem tudo de volta ou até mais. Porque o caminho que você já percorreu, você já sabe o que fazer. Há anos atrás a gente viveu um problemão na nação, que foi um plano de um presidente aí que rapou a poupança de todo mundo. Quantos lembram disso? Limpou. Só que todas as economias da nação estavam na poupança. Era o lugar onde todo mundo colocava o dinheiro, porque a inflação ela era extremamente alta. Quem lembra disso, irmãos, da inflação altíssima? Era 80% ao mês de inflação. Eu lembro disso, eu era criança, e eu lembro que o meu pai, o dia que o funcionário recebia o salário era o dia de folga dele. Por quê? Se o funcionário deixasse para ir fazer compra no fim de semana, o salário dele já não comprava, coisa de 2, 3 dias já não comprava a mesma quantidade. Então eu lembro que o meu pai, ele acordava bem cedo o dia que o dinheiro entrava na conta, e a gente corria para o mercado, literalmente a gente corria, porque os preços eles eram remarcados 3 vezes no dia. Quem lembra disso? O mercado tinha um barulho, qual que era? Tetlec, 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 tetlec. Não era assim? Era aquela etiquetadora o dia inteiro. Em cada corredor tinha um monte de gente reetiquetando os produtos. Porque do dia anterior já tinha subido a inflação 3%. 4% e o mercado não podia perder dinheiro. E a gente tinha uma estratégia, meu pai passava uma listinha para cada um de nós, 5 produtos, 3, o que a gente pudesse lembrar. E a nossa missão era se enfiar no meio da prateleira e buscar os produtos do fundo, porque os funcionários às vezes tinham preguiça de reetiquetar. E às vezes estava centavos de diferença, o que fazia muita diferença na compra. E a gente tinha que se virar. Era uma correria no mercado para pegar o melhor preço, antes do fulaninho possesso e reetiquetar o treco. Irmãos, a gente não vive isso hoje. A gente tem a liberdade de ir no mercado a hora que a gente quiser, não precisa fazer aquela compra volumosa. Faz uma compra pequena. Hoje a gente consegue gerenciar essas coisas. E o meu pai falava assim para mim e para o meu irmão: estudem tudo que vocês puderem estudar, fica atento a tudo, porque mesmo que levem tudo que vocês têm, vocês não vão entrar em desespero, porque o sustento de vocês vai estar aqui, ó. E eu me lembro disso. Então, eu e meu irmão, a gente procurou estudar bastante. A minha mãe, esse ano ela vai fazer 73 anos de idade, a minha mãe. E ela estuda todos os dias.
A minha mãe estuda, ela é dedicada aos estudos. Não para de estudar. Ela vai viajar, é para estudar. Ela vai passear, é para estudar. Ela não para. Você precisa largar a sua tenda. O Senhor, Ele quer te preparar para a conquista. Então você precisa alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Saiba em que terreno você está colocando a sua casa. A palavra de Deus diz que aquele que constrói a sua casa na areia é o tolo. Vem a onda, vem os ventos, vem as chuvas e a casa ela vai ruir. Mas aquele que sabe onde está edificando, ele edifica a sua casa na pedra, na rocha, no lugar firme. Vem as ondas, vem os ventos, vem as chuvas e a casa continua lá. Qual é a construção? É a nossa vida. A nossa vida é uma construção nas mãos do Senhor. E nós precisamos fazer com que a nossa vida esteja edificada na rocha, consolidada no Senhor. Olha só, aqui fala sobre alargar, e vem uma promessa, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e aqueles que virão depois de você, a sua posteridade, possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas, onde ninguém quer ir, onde ninguém quer estar, as cidades arrasadas. Você vai possuir esses lugares, porque nesses lugares onde ninguém quer ir, onde ninguém quer estar, é onde o Senhor vai fazer você prosperar. Onde ninguém quer colocar a mão, onde ninguém quer trabalhar, é onde Deus vai fazer você prosperar. Às vezes você está no seu trabalho, você é funcionário, é um colaborador de um lugar, e Deus está colocando no seu coração o desejo de você empreender, de você ter algo a mais. E um sábio, uma vez, um homem muito sábio, falou para mim assim: Flávio, não confia no seu salário. Eu falei, mas por quê? Foi porque o seu salário não serve para nada. Seu salário ele tem que servir para pagar a conta do mês. Vai atrás de ter mais uma, duas, três rendas extras. É isso que faz a diferença. É isso que transforma a vida. É isso que faz você prosperar. Porque você fica confiando no salário, e se um dia o salário não entrar na conta? E aconteceu comigo. Um dia o salário não entrou mais na conta, mas as contas continuaram chegando. Eu falei, poxa, o salário não veio, podia não vir em conta também. Mas não é assim que a vida funciona. E aí, mesmo ouvindo tantos conselhos, eu precisei aprender na prática. Deus fala que a sua descendência, a sua posteridade, aqueles que virão depois de você, possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. E se Deus falasse para você, tudo o que eu tenho para te dar, para te entregar, cabe naquilo que você pode enxergar. E se tudo o que eu tiver para te dar, é aquilo que você é capaz de sonhar. E se Deus falasse para você, tudo o que eu tenho reservado para você, é aquilo que você consegue ver que você vai alcançar. Que tamanho que é aquilo que Deus tem para te entregar? É bastante ou é pouco? Como é que está a sua mente com relação àquilo que você pode alcançar? Será que você já olhou para você e falou assim, é só isso que tem para a minha vida, não tem mais nada além disso? É trabalhar, ralar, ganhar o salário do mês, sustentar a casa, pagar as contas e seguir em frente. Será que Deus ele é medíocre? Será que Deus ele está na média? Ou ele é um Deus de coisas grandes? Ele é um Deus de coisas grandes ou não é?
Então Ele não fez você para você viver uma vida medíocre. Ele não fez você para você viver na média. Medíocre vem de média. É média. Ah, eu estou na média. É ruim, ruim pra caramba. Está na média é péssimo. Se você está na média, está ruim. Agora o que está ruim, misericórdia. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por um Deus que o tamanho dele não é capaz, nós não somos capazes de medir. Um Deus que é tão grande, que foi capaz de entregar o seu Filho para morrer na cruz, não nos dará também com Ele todas as coisas? E às vezes na nossa mente, na nossa cultura, na nossa criação, como nós fomos ensinados, a gente cria determinadas barreiras. A gente fala, não, dar todas as coisas é outra coisa, não é coisa material, não tem nada a ver com material. Claro que tem, todas as coisas envolve tudo, tudo. E dar todas as coisas não quer dizer sofrimento, não quer dizer passar necessidade, não quer dizer passar privações. É claro que Deus nos ensina em todas as coisas e nos prepara para nós vivermos o melhor que Ele tem. E o Senhor está nos preparando para vivermos o melhor dessa terra. Ele promete na palavra dele. E por que nós não recebemos? Porque às vezes a nossa visão está limitada. Deus chamou Abrão, depois que Ló, o seu sobrinho, escolheu para onde ele queria ir, e falou para Abrão, Abrão, olha ao seu redor, olha para todas essas terras que estão aqui. Falou para Abrão, Abrão, observa tudo ao seu redor. Abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 13, versículo 14, Gênesis 13, 14, o Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre, farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. E vem mais uma ordem, levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Deus fala para Abrão, Abrão, olha essa terra, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, olha toda essa terra, onde você conseguir enxergar, onde os seus olhos alcançarem, tudo isso eu darei a você. Agora, Abrão, se levanta, Abrão, não fica só olhando não fica só observando, não fica sonhando apenas, Abrão, não fica imaginando o que você vai fazer, mas se levanta, percorre, vai tomar posse daquilo que eu te dei, Abrão. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim, Abrão, vai tomar posse daquilo que eu te dei. O Senhor está chamando você, a você se levantar e percorrer a terra. Deus chamava os profetas, os homens de Deus, e falava para eles, coloque-se de pé. Porque os homens, quando chegavam na presença de Deus, eles se prostravam. E é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa se prostrar na presença do Senhor. Mas quando a voz de Deus vier a nós, Ele vai falar assim, coloque-se de pé. Porque quando a gente está de pé, a nossa visão é diferente. Às vezes, as pessoas me veem lá do outro lado da rua lá, eu estou olhando para a igreja, porque eu não fico apenas imaginando, eu vou lá olhar, o que eu vou fazer aqui, e aqui, em tal lugar. E quando o pessoal que vem no mutirão me vê, parado em algum lugar observando, eles falam assim, a lista vai aumentar.
a lista do trabalho vai aumentar. E realmente aumenta. Por quê? Deus vai mostrando, a gente vai enxergando. Mas para a gente enxergar, a gente precisa ir lá e olhar. Se a gente não for lá e olhar, a gente não vai ver o que precisa ser feito. Então a gente precisa sair do nosso lugar, percorrer a terra, observar, analisar e ver o que precisa ser feito. O Senhor nos chama para a gente enxergar aquilo que precisa ser feito. Tem uma história de uma pessoa que ela tinha 2 cachorros. 2 cachorros. E ela morava perto da mata, perto de árvores, perto de um lugar bastante arborizado. E ali, um cachorro chamava Rex e uma cadela chamava Peg. Repita comigo, Rex e Peg. Esses 2. Quem já teve um cachorro chamado Rex? Ó, tem gente. Rex é o Silva dos cachorros. Quem já teve uma cadela chamada Peg? Eu já tive. Peg é a Silva das cadelinhas. Mas tinha o Rex e a Peg. E aquele dono, ele observava os 2 no quintal dos fundos da casa, que dava para a mata aberta. E os 2 ficavam olhando para a mata assim, muito atentos. Quem já andou com um cachorro perto de mata sabe, o cachorro ele fica ligado, ele fica atento. E os 2 ficavam ali abaixados, de olho no mato. E às vezes eles viam um bichinho no meio do mato, se mexendo. Aí os 2 partiam em direção ao bicho, e iam para dentro do mato, procurar o bicho, e depois voltavam. Isso eles faziam todos os dias, o dia inteiro, era a diversão deles. Mas o tempo foi passando, a Peg era mais velha, ela ficou bem idosinha, e ela não enxergava mais. E aquele homem, o dono dos 2 cachorros, começou a observar que a Peg, ela não olhava mais para o mato, não olhava mais para o mato. Porque ela não enxergava mais, a visão dela estava bem limitada. Então, o que a Peg fazia? Ficavam os 2 ali, agachados ali, os 2 abaixados, e aí a Peg, ela ficava virada para o Rex, ela ficava olhando para o Rex, e aí o Rex ficava olhando lá para frente, e quando os pelos das costas do Rex se uriçavam, os 2 saíam correndo, ela saía correndo, porque ela sabia para onde ela tinha que ir. Ela não olhava mais para o objeto lá, para o animalzinho que seria o alvo deles. Ela olhava para o Rex, para onde o Rex ia, ela ia junto. Quando os pelos do Rex se arrepiavam, ela se arrepiava junto e ia. Pega a visão. Às vezes a gente não precisa se matar de trabalhar. Às vezes a gente não precisa se matar de ficar correndo atrás das coisas. Uma coisa é importante, e a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Os nossos olhos precisam estar focados em Jesus. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. A nossa atenção precisa estar toda voltada para o reino. Porque na hora que Jesus falar assim, pega, você sai correndo. Na hora que Jesus falar assim, vai, você vai com toda a força. Os seus olhos precisam estar fixos no Senhor. Fixe o seu olhar em Jesus, Ele vai te dar direção.